Sabe, tem uma pergunta, quase um paradoxo, que está bem no coração da Divina Comédia de Dante. Onde, afinal de contas, a gente encontra Jesus no inferno? A resposta não é tão simples. Não está em um lugar específico. Ela está mais no rastro de destruição e de salvação que ele deixou por lá. Vamos mergulhar nessa história? Imagina a cena, uma tarde de sexta-feira, lá pelo ano 34 depois de Cristo, e o inferno literalmente se parte. E não foi uma coisinha sutil não, foi um evento cataclísmico. Aqueles portões famosos com a placa "Deixai toda esperança, vós que entrais", foram simplesmente arrombados. Uma força divina que não pediu licença para entrar. E a violência foi tamanha que as ondas de choque abalaram o universo inteiro. Isso não foi um terremoto comum, foi o eco físico de um momento que mudou tudo na história da salvação. O exato instante da morte de Cristo na cruz. Sabe aquela passagem no Evangelho de Mateus? E a terra tremeu e as pedras se fenderam? Pois é, Dante pega essa ideia e leva às últimas consequências. Ele mostra que a própria arquitetura do inferno sentiu o golpe. Tudo rachou, desmoronou, sob o impacto desse poder divino. A onda de choque foi tão forte que apavorou até os habitantes mais, digamos, casca-grossa do inferno. O Caronte, aquele barqueiro que há séculos levava as almas condenadas, viu o mundo dele virar de cabeça para baixo. A presença divina era algo que a própria natureza do inferno não conseguia suportar. E por onde essa invasão começou? Pelo primeiro círculo, o limbo. É aqui que a gente encontra a primeira prova física, direta, da passagem de Cristo. Ele não foi para os círculos de tormento mais profundo. Ele foi para o lugar onde os justos que viveram antes dele esperavam. E o mais incrível é que a gente tem uma testemunha ocular. O próprio guia de Dante, Virgílio, estava lá. Ele conta: "Eu era novo neste estado quando vi chegar um poderoso, coroado com o sinal da vitória." A precisão do Dante aqui é genial. Virgílio morreu em 19 a.C. e Cristo em 34 depois de Cristo. Ou seja, Virgílio estava no limbo há só 53 anos. Ele era mesmo novo. E qual era o objetivo dessa invasão toda? Era uma missão de resgate. O poderoso, como Virgílio chama, não apareceu para punir, mas para libertar. Ele resgatou as almas justas do Antigo Testamento. Figuras como Adão, o primeiro pai, Moisés, o legislador, Davi, o rei, todos eles foram finalmente levados para a salvação. E essa imagem aqui, ela captura perfeitamente o sucesso da missão. O conquistador guiando os patriarcas para fora da escuridão do limbo, subindo em direção à luz. Para quem ficou, como o Virgílio, foi uma visão de salvação da qual eles não podiam fazer parte. Um momento de esperança, mas também de uma melancolia profunda. Só que essa visita teve consequências duradouras para a geografia do submundo. O invasor foi embora, mas deixou cicatrizes, marcas permanentes na paisagem do inferno que Dante e Virgílio vão encontrar o tempo todo durante a descida deles. Dante tem nome para essas cicatrizes, as ruínas do inferno. São penhascos que desabaram no círculo dos violentos, pontes de pedra que se partiram sobre as valas de Malebolge. Cada ruína dessas é um monumento físico à vitória de Cristo sobre a morte. E aqui tem um detalhe que é pura genialidade. Um demônio, chamado Malacoda, tenta enganar Dante, mas acaba soltando uma verdade crucial. Ele diz que as pontes estão quebradas há 1266 anos. Agora, se a gente somar a idade de Cristo quando morreu, 34 anos, a essa conta a gente chega exatamente no ano 1300. Ou seja, a mentira do demônio, por ironia, data com precisão a viagem de Dante, conectando tudo à história da salvação. Mas o impacto não foi só físico, né? Foi muito além. Foi uma conquista metafísica. A passagem de Cristo não quebrou só pedras, ela afirmou o domínio divino sobre o coração do mal, a cidade de Tite. A sombra da cruz se projeta sobre a fortaleza de Lúcifer como um lembrete eterno de quem realmente manda. Essa presença é tão avassaladora, mas tão avassaladora, que impõe uma regra teológica bem rígida em todo o inferno. Existe um nome que simplesmente não pode ser dito. A palavra Cristo nunca é pronunciada. Seria como tentar acender uma luz no lugar que é a definição da escuridão. E aí a gente chega ao paradoxo final, um que está escondido bem na nossa cara, na inscrição do portão do inferno. A placa diz: "Fez meu poder divino, a suprema sabedoria e o primeiro amor." Isso, acredite, não é só poesia. Na teologia do Dante, esses 3 atributos são as 3 pessoas da Trindade. O poder divino é o Pai. O primeiro amor é o Espírito Santo. E a suprema sabedoria, a soma sapiência, é o Filho.
o próprio Cristo. Pensa bem nisso. O mesmo Cristo que invadiu e quebrou o inferno também é um dos seus arquitetos originais. A força dessa passagem foi tão colossal que o tremor chegou até o ponto mais fundo do abismo. A onda de choque da morte dele rachou até o gelo do Cocito, o centro congelado do inferno onde Lúcifer está preso. Nenhuma parte do reino do mal saiu intacta. Então, para responder aquela nossa pergunta lá do começo, Cristo não é encontrado em um círculo específico do inferno, porque a presença dele é definida pela ausência. A vitória dele não é um trono, mas sim os prisioneiros que não estão mais lá, as correntes quebradas, os espaços vazios no limbo. Ele é a presença que se define por aquilo que libertou. E isso nos deixa com uma última reflexão. No fim das contas, o que deixa uma marca mais profunda? Um rei sentado em seu trono ou as ruínas deixadas para trás por um conquistador? No Inferno de Dante, a resposta é bem clara. A ausência de Cristo fala muito mais alto do que qualquer presença.